Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. A você que está aí, fique de pé em nome do Senhor Jesus, em reverência à oração que iremos fazer pela pessoa de Sheila que vai ministrar a palavra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome, independente do que se acontece em determinado culto. Se seja com chuva, com céu estrelado, não importa, o importante é estarmos aqui em uma só adoração, em uma só comunhão, em um só louvor a Ti, te engrandecendo, bendizendo o Teu nome, através dos louvores, dos versículos, das orações, e também parte primordial do culto, que é a Tua Palavra. Que o Senhor venha usar mais uma vez a nossa irmã Sheila, que ela venha ministrar a Tua Palavra. E que não seja uma palavra da vontade dela, mas que seja da vontade de Ti, Senhor. Usa ela tremendamente. É isso, Senhor, que eu te peço. Também já te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Eu saúdo ao povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. E aos ouvintes da palavra do Senhor, uma boa noite de salvação para todos. Amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 9, verso 9 até o 13. Vou ler para tomar tempo. Mateus 9, versículo 9 ao 13. Que fala sobre o chamado de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E o 13 e o último, que diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E o tema que Deus colocou em meu coração foi: Jesus é a esperança para todos. Que forte, irmãos, essa passagem. Quando eu li essa passagem, o Senhor me deu de madrugada. Eu disse: Deus, o que é que eu vou levar para o teu povo, Senhor? Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo. E o Senhor me levou a essa passagem de Mateus, que é um chamado muito forte, né? Que aos olhos humanos, na humanidade, ele era simplesmente um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos que extorquia, né, o povo da sua linhagem. E assim, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o texto qual lemos descreve a chamada ministerial de Mateus, que era um publicano morador da cidade de Cafarnaum. O texto mostra que Jesus, passando em frente à alfândega, avista um homem cobrador de impostos, contratado
impostos ao povo. Profissão essa que era essencialmente um ato de traição ao seu povo. Por quê? Porque eles eram instruídos a cobrar mais do que era para ser cobrado. E o que eu quero chamar de sua atenção, irmãos, escute bem. Jesus nunca vai te olhar como o homem te olha. Por mais que a profissão do cobrador de impostos lhe fizesse ser desonesto, imperfeito, traidor e mal visto pela sociedade, Jesus olhou para ele e disse: esse tem valor. Glória. Então o louvor aqui falou tremendamente e foi o Espírito Santo confirmando a palavra que o Senhor veio trazer esta noite, que eu vim trazer para os irmãos. E Jesus veio ao mundo, irmãos, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, irmãos? E Jesus passando, disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E Jesus entrando na casa de Mateus, diz a Bíblia, que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos à mesa. Irmãos, coisa boa é quando Jesus entrar na casa, é ou não é, irmãos? Glória! Glória a Deus! Peguei a passagem da sogra de Pedro, quando Pedro convidou Jesus para entrar em sua casa para curar a sogra dele que estava enferma. Foi preciso Pedro chamar a Jesus e convidar ele para entrar em sua casa, para que um milagre acontecesse naquele momento com a sua sogra. E também me levou na passagem de Jairo, com a sua filha, que já não tinha mais jeito para a filha dele, que já se encontrava morta. Para a humanidade, mas para Deus, ela ainda tinha vida. Aleluia, glória a Deus. Jairo convidou Jesus para entrar em sua casa, para realizar aquele milagre, aquele grande milagre que foi ressuscitar a sua filha naquele momento. Então, irmãos, a pergunta que eu faço para todos vocês: você tem deixado Jesus entrar em sua casa ou tem deixado ele de fora? Reflita nessa noite. Você tem convidado Jesus para entrar em tua casa ou está deixando ele de fora? Jesus está falando, irmãos. Jesus está batendo na porta. Aleluia, glória a Deus. O milagre só acontece quando Jesus é convidado. Quando ele não é convidado, ele não entra não, irmãos. Ele só entra aonde ele é convidado. Jesus espera por você ele ser convidado para entrar na tua casa e fazer uma morada. Não ser somente um momento com ele, mas todos os momentos da sua vida. Aleluia, glória a Deus. A vida de Mateus foi transformada. Por quê, irmãos? Porque ele convidou Jesus para entrar em sua casa. Aleluia. E Jesus entrando em sua casa, os fariseus vendo isso, chamaram os discípulos para desfiá-lo da sua fidelidade ao mestre, perguntando-lhes: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo a pergunta dos fariseus, respondeu: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. O que o Senhor quer dizer nessa noite para mim e para você? Ele está falando aqui que os doentes são os pecadores, que reconhecem a necessidade de perdão e salvação, irmãos. Aleluia.
Jesus se compara ao médico nessa noite. Jesus está passeando nesse momento do teu lado e perguntando a ti: o que queres que eu te faça nessa noite? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele é o meu e o teu médico nesse momento. Aleluia! Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor é o nosso médico. E só Ele pode dar a nossa cura, seja ela espiritual ou física, irmãos. Nós necessitamos da presença de Jesus. Nós somos totalmente dependentes dele, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Glória, aleluia. E a mensagem principal dessa passagem, irmãos, que eu abordei e guardei no meu coração e quero que, e peço e quero que vocês guardem também no seu coração. Saiam convictos aqui que o Senhor é o único que pode mudar as nossas vidas, que pode transformar, que pode libertar, que pode curar. Aleluia. E a mensagem principal dessa passagem, que me tocou muito, é que todos nós somos pecadores, irmãos. Aqui ninguém é perfeito, não. Sheila não é perfeita, ninguém aqui é perfeito. Estamos a cada dia se aperfeiçoando pela misericórdia do Senhor. Na misericórdia do Senhor, porque a graça dele nos alcança todos os dias de nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E sabemos que precisamos do perdão e da salvação dele. Todos os dias a gente tem que renunciar ao nosso eu, o nosso orgulho, e anunciar que Jesus está voltando, irmãos. Isso não é nenhuma brincadeira, não. A gente está aqui, mas vai chegar um dia que não vai ter esse tempo de a gente estar aqui para pregar a palavra do Senhor, para levar o ID dele. Aleluia. E só Jesus que pode oferecer a salvação, o perdão e a vida eterna. Aleluia. E Jesus continua fazendo o convite. Não sou eu e nem os irmãos não que está fazendo o convite, não. É Jesus, irmãos. Jesus hoje te convida para segui-lo e ter a salvação e a vida eterna. Para naquele grande dia nós ouvimos: vem, benditos do meu Pai. Aleluia. E eu vi ele chamar pelo nosso nome. Que privilégio, irmãos. Que nessa noite possamos dar ouvido à voz do Senhor. E que nós possamos segui-lo ele até a volta dele. E que ele possa nos dar uma nova vida a cada dia com ele, com a presença dele, porque é o primordial. E que você possa convidar Jesus não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que o Senhor continue abençoando a todos, e que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. Guarda essa palavra, irmãos. Jesus está voltando.
Ele quer ser o principal convidado da tua casa. Amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.